o Super Prof, né? Quando possível, se puderes avaliar, Aonde? é bem importante. Muito bem. Então, no instante zero. Já vi, já vi. Ok. Opa, estás a travar aqui minha cadeira. Eita. Nossa, problema. Bem, destravou. No instante zero, 0 minutos, o tanque contém uma quantidade específica de quilos de sal dissolvido em 100 litros de água. Isso aqui é bem semelhante ao que a gente fez, né? Uhum. Suponha que uma salmoura. Não, peraí. Foi contigo que eu fiz essas questões aqui. Sim, foi. Suponha que uma taxa que mistura bem agitada sai do tanque, mesma taxa. A quantidade de sal presente no tanque, qualquer limite de sal presente no tanque após o período de tempo, se R igual a 3. R? Ah, tá. R é a quantidade de litros por minuto que entra. E Q0 é 2QL. QL. Quem é QL? Quer dizer, é o que está ao início. Ah, tá. Que ela é a quantidade do limite. Certo. Mas não tinham deixado muito. Aqui, ó. QL, a quantidade de limite de sal presente no tanque após um longo período de tempo. Ah, então é que limite. Entendi. Ele tá dizendo que o que vai ter no tanque é 2 vezes o Q0. Percebi. Ahn, blá, 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 igual a 2% da quantidade de limite QL. Tá bom. Aquele velho probleminha onde nós temos que entender que nós estamos a falar de uma matéria que se chama equações diferenciais. Então nós temos que construir uma equação diferencial, certo? Acho que tu Uhum. lembra, a gente não precisa nem pegar os arquivos da explicação passada, mas a gente começava dizendo que isso aqui era o que entra menos o que sai, certo? Certo. Muito bem. Agora, o que é que entra? E outra, né? Tu pode sempre se localizar por meio das unidades, isso ajuda. Se eu estou a falar de quantidade de sal por tempo, eu estou a falar de quilos por, no caso aqui é minuto. Uhum. Tudo bem? Muito bem. Então, o que entra aqui tem que ser uma informação de quilos por minuto. Só que quando eu olho para o enunciado, suponha que uma salmoura contendo 0,25 kg por litro, olha só, quilograma por litro, não é quilograma por minuto, né? Então, a gente tem que usar alguma informação que ele nos dá de minuto aqui. Ele chama o Tem a que de taxa. minuto aqui, ó? Tem a Uma taxa taxa. R. Ele falou que R é litros por minuto. A taxa, né? Isso aí. Então, tu Uhum. pode dizer que o que entra vai ser igual a 0,25, que é quilograma por litro, ou seja, 0,25 quilograma de sal por litro de água, vezes Uhum. a quantidade disso que entra, que é R. Entra R litros por minuto, certo? Certo. Pronto. Então, tu tens aqui a unidade que nós queríamos. Percebeu a ideia da unidade? Sempre ajuda a Sim. gente a se localizar, né? Agora, a taxa de saída. Bem, a taxa de saída vai depender do que já tem lá dentro, né? Entrada não. Entrada é o que está entrando, mas saída é o que já tem lá dentro. Então, o que é que já tem lá dentro? O que já tem lá dentro é uma quantidade que vai depender do tempo, Uhum. dividido, porque né, cada passo que vai saindo, né, vai alterando essa quantidade. Então, uma equação diferencial ela tem esse poder, né? As taxas de variação estão associadas com as quantidades iniciais. Faz todo sentido do mundo quando a gente pensa em população, né? Por que que a população da Índia cresce um monte? Cresce tanto que enche Lisboa, né? Porque lá já tem muita gente. Então, quanto mais gente tem, mais cresce, né? É como uma cultura de bactérias, por exemplo, ou grandes populações. Muito bem. Tendo em vista isso, sabe o que eu acho muito interessante? Eu acho a União Europeia muito engraçada, assim, para não falar trágica ou mesmo demoníaca. Trágica é a É, palavra. vocês, a União Europeia, ela abre as pernas, literalmente, para indianos e para africanos, né? Para árabes, pessoas que de modo geral não têm a mesma cultura que vocês, né? Ou seja, de modo geral, a cultura de vocês, seja ateu ou não, ela foi construída em cima da religião católica, né? Toda essa tradição.
Daí, para entrar latinos, que de modo geral têm a mesma cultura, né, com as suas idiosincrasias, mas é a mesma cultura, a gente conversa a mesma língua, é uma dificuldade gigantesca, né? Para tu entrares ali na Alemanha, na Bélgica, como um latino é complicado, mas como um africano ou um árabe é fácil, eu não consigo entender isso, né? Se não é para destruir o de dentro para fora, eu não sei qual é o motivo. Ninguém há de perceber. É muito estranho. Anyway, então, que mais? Eu estava falando aqui da saída, que depende dessa quantidade, Porquê é que divide por 100? mas por que que divide por 100? Sim. Por causa dessa quantidade de litros de água inicial, que é 100, né? Ah, não tinha visto, está bem. Isso. O Q é apenas quilo de sal, né? Enquanto o 100 é o litro. Então, nós aqui estamos de novo com quilograma por litro. De novo, nós temos que multiplicar por algo que seja litro por minuto. Quanto que sai, né? Sai do tanque R também, ó. A mesma taxa. Aqui, ó. Mesma taxa sai, mesma R. Percebeu? Uhum. O que entra é o que sai, tipo uma mangueira, né? O que entra de água numa mangueira é o que sai da mangueira ao mesmo tempo. Por isso que quando tu apertas ali a pontinha da mangueira, ela começa a sair mais rápido. Porque precisa sair a mesma quantidade de água, mas como a área para sair é menor, tem que aumentar a velocidade que sai. Percebe a ideia? Sim. Bem, não precisaria ser assim aqui, né? Poderia ter uma outra taxa de saída, mas para facilitar a vida é isso. Até para ser mais, para ser um processo mais físico mesmo, né? Porque provavelmente tem algum esquema de mangueira aqui. Se sair outro valor que não seja o mesmo R, pensa comigo. Ou vai encher até transbordar, ou em Ou algum vai ficar sem água. vazio. Então tem que ser a mesma taxa R por um processo lógico. Então tem que buscar essas lógicas também no problema. Pronto, então nós encontramos aqui a expressão de saída. Como isso aqui é entrada menos saída, é só fazer essa subtração. Pronto. Então, agora teria-se que resolver essa equação diferencial, percebe? Só que, claro, será que a gente precisa resolver a equação diferencial mesmo? Por quê? Porque ele não está a pedir exatamente isso, né? Ele está a pedir aqui para determinados valores, em que instante t a diferença QT menos QL igual a 2% da quantidade limite. Bem, qual é a quantidade limite, né? É o Kel. Oi? QL, sim, É o sim. Kel. Esse é o nome dela, mas eu me expressei mal. Ah, Quando ela acontece, né? Ela vai acontecer do ponto de vista matemático quando essa diferencial aqui for zero, né? Quando a quantidade não variar mais. Porque tu já vai ter tão. ah, vamos pensar assim, né? No começo, vamos pensar em passos, né? A gente escreveu que é o que entra menos o que sai e, de modo geral, vai ter um valor de diferença aqui, vai ter um valor de diferença. Por quê? Porque originalmente tem mais, tem uma quantidade de água lá, certo? Então, devido àquela quantidade de salmoura original que tem lá, né? Esses 100 litros, vai sair de sal uma quantidade diferente da que entra. Só que ao passo que o tempo vai passando, essas quantidades se estabilizam. E lá no infinito, o que entra é igual ao que sai. Ok? é igual à velocidade terminal, então. É como se fosse o mesmo processo da Como se velocidade fosse a mesma. terminal. Exatamente, como se fosse a mesma. Ok. Então, eu quero que tu enxergues isso na prática, né? Pensas um experimento dessa forma. Tu vai. Pega um copo de sal, coloca água nele, né? Inicialmente ele está muito salgado. Agora tira metade desse copo, né? Que já está misturado ali, e coloca água pura. Vai estar menos salgado. Tira metade e coloca água pura, vai estar ainda menos salgado. Só que se tu fizer isso infinitas vezes, mas tem que ser infinitas vezes, não vai ter mais sal lá, certo? Certo? Essa é a lógica. Então é por isso que a gente fala que no infinito já não vai sair mais sal desse processo aqui. Então eu quero que tu faças analogias, né? Porque tu
apresentou alguma dificuldade de fazer a interpretação, então estou te ajudando com isso. Até para eu entender melhor o problema. Então vamos dizer assim, no Ok. infinito, né? No infinito é isso que acontece. Agora temos que perceber alguns valores aqui, né? Acontece que o R tanto importa, tanto não importa para nós, porque aqui como é igual a zero, né? Não vai importar. E a gente entendeu que no infinito a gente está a falar do QL. Então ele não falou qual era o valor do QL, né? Mas eu posso encontrar aqui que claramente, né, depois de alguma matemática básica, o QL é 25, percebeu? 5 quilos de sal. Beleza? Estou com alguma dificuldade em perceber porque é que é o QL e não é na mesma o Q e fazer a relação entre o Q. Ah, não, porque é o Q0 que nós temos. Está bem, está certo, é o QL, é o QL. Já Isso é o percebi. QL, né? Nós estamos lá no infinito, eu já estou achando Sim, lá no sim, sim. infinito de QL. Isso. Tendo em vista assim, nós chegamos a 25 quilos, que, bem, faz bastante sentido ser 25 quilos, porque é a quantidade original de sal, né? Veja, era 0,25 a salmoura vezes 100 litros. Então eram Esse 25 é o quilos que de sal. entra. É, Sim. isso. Então, show. Pronto, encontramos ali o QL. Agora que nós encontramos o QL, diferente do outro problema que a gente resolveu na explicação passada, aqui nós estamos a procurar um valor de tempo específico, tá a ver? E ele até deu umas informaçõezinhas de log, o que já indica que nós vamos ter que resolver essa equação diferencial aqui. Vamos não, né? Você vai. E nós vamos ter aquela solução que tu já percebeu na explicação passada também, da velocidade terminal, que era E, né? Tinha exponencial, certo? Certo. Certo. Então, eu vou querer que tu resolvas isso aqui para que tu não fiques tão passivo na explicação. Eu vou colocar que R é 3. Não precisas, né? Mas se quiseres aí deixar em função de R, ou não quiseres, tanto faz também. E daí, né? Qual é a técnica que tu tens que usar para resolver esse problema? Separação de variáveis. Todo mundo que tem Q tem que estar se multiplicando do lado esquerdo e o dt tem que estar do lado direito, ok? Semelhante ao que eu fiz na explicação passada para velocidade terminal. Então eu quero que tu tentes resolver isso aqui. Se não conseguir, não tem problema, mas quero que tu tentes, tá? Tá. Tá bom. Quando tu resolveres, manda fotinho e eu faço uma avaliação do que falta, do que precisa.
Tem que haver uma forma mais fácil de fazer isto. Me mostras aí como tu fizeste que eu vejo se está no caminho certo. No caminho certo, eu tenho a certeza que não está, porque o A me deu um valor absurdo. Mas, O A? Que A? Ah, constante? sim. Bem, lembre-se que ele falou uma coisa sobre Q0, né? Sim, sim, eu já. São essas duas. Já lhe enviei. Vamos ver. Vou pegar aqui. Just a second. Tá, essa parte parece boa. Ok. Daí tu tinhas menos um sobre 100 multiplicando. Uhum. Ahn, eu acho que tu deverias ter passado esse menos um sobre 100 pro outro lado, né? Em vez de colocar Pois, ele no expoente. Porque se tu pareceria mais colocas ele no fácil. expoente, bem, tu até podes, né? Levar os dois lados aí, mas é meio desnecessário, né? Não, tá, mas tudo bem, não tá errado. Não tá errado. Daí tu tens E. Só que agora, para que tu encontres, tens que fazer a raiz, né? Para tu encontrares o condição inicial. Mas não- Tá, daí colocar 50 aqui. Isso. É, está aí ao lado em T igual a zero, que zero é igual a 2QL. Dá Nós já 2. calculamos o QL antes. Sim. Ah, mas tá certo. Pronto. Só que, peraí. Ah, 2 elevado a um sobre 100, raiz centésima. Eu não sei, isso aqui tá meio estranho. Mas eu não tô conseguindo ver um erro. Não tô conseguindo ver erro. Cadê o erro? Tem que ter erro aqui em algum lugar. Pois, era o que eu também estava à procura. Tá, peraí. Aqui tu tinhas. Ah, tá aqui o erro. Isso aqui não tá certo, né? Eu não tinha percebido que tu trocasse o sinal dessa forma. Tu trocou o Pois, sinal do expoente invertendo quem tava dentro do LN. sim. Tá errado o jeito que tu inverteu, né? Então. Porque tu não pode inverter um de cada vez. Tu terias que Ah, transformar isso tudo numa fração. depois resolver a partir daí. Sim, já percebi. Sim. Mas de certa forma, né? Ficou. É, teria que ter. Do jeito que fez tá errado, tá? Era Não isso. pode inverter separadamente. Beleza? Era mais fácil de ter para o outro lado mesmo. Seria bem mais fácil passar ele pro outro lado mesmo. Bem, de todo modo, não erre mais isso, né? Vá sempre pelo caminho mais simples. Dê um passo atrás sempre que tu perceberes que alguma coisa está complicada. É um jeito. De todo modo, eu vou te dizer que já qual é a resposta, tá? É a tua equação diferencial depois de alguma matemática vai ficar assim.
ok? Ok. Claro, tu podes fazer a substituição dos valores depois e ver o que dá. Só que a gente quer o problema pede os 2%, né? Sim. Quando essa subtração dá 2%. Daí, acontece que nós sabemos já quem é isso. É isso aqui. Agora que entra a parte de matemática básica, né? Tu só precisas igualar essas coisas, né? Aplicar ln, toda essa história e encontrar. Que é 3, né? Uhum. Então tu pode dizer que menos 3 sobre 100t igual a ln 0,02. Faz a conta ali, chega na resposta. Isso eu sei que tu sabes fazer, tá bom? Tá. Eu não vou chegar na resposta para ti, tu pode chegar depois nela. Vamos ver a próxima questão. Vou pegar aqui. Queres ver a 2 também? Sim, por favor. Se Tá bom. pudermos ver a 2, Outra. agradecia. Essa que tu tentasse e errou, é isso, As únicas duas que eu errei da escolha múltipla foi a 1 e a 2. certo? Então, vamos lá. Qual das opções abaixo é a solução dos problemas de valores iniciais? Hum. Bem, para resolver isso aqui tem que resolver a equação diferencial, né? Que não Sim. me parece ser das mais difíceis. Pois, eu devo Consegui ter encerrar enganado essa, no poxa. cálculo. Pois, eu devo me ter enganado nos cálculos, como é costume meu. É, o impressionante é que chegou em alguma das respostas, né? Pois, mas cheguei mesmo. Bem, agora tens que integrar, vai ficar obviamente y ao quadrado mais y igual a t quadrado mais c. Nenhuma dificuldade com isso, né? Pois, não. Tu aplica a integral e pronto. Bem, antes de fazer qualquer cálculo estranho, nós temos que encontrar o valor do c. E ele já falou para nós que quando t é 1, o y é 1 também. Então vamos colocar 1 para todo mundo aqui. 1 ao quadrado é 1 mesmo, né? Então c também é 1, percebeu? Uhum. Pronto. Então, a gente vai ficar com essa mesma equação, só que com 1 ali. E, bem, aqui nós precisamos achar uma y igual a alguma coisa. Foram as opções que o enunciado nos deu. Para isso, a gente vai ter que usar a fórmula resolvente. Ah, mas como fórmula resolvente tem duas letras? É, mas essas letras aqui, né, essa letra, o t quadrado, ela não está com y multiplicando. Então ela serve como se fosse o c da fórmula resolvente, certo? Certo. Então o a é igual ao b, que é igual a 1, e o c é menos t ao quadrado menos 1. Então agora tem que fazer a fórmula resolvente. Ok. E deve dar uma dessas 1 logo ao direto. quadrado menos 4 vezes 1 vezes esse c. Então delta vai ser 5 mais 4t quadrado. Pronto, já E, está aí a resposta. e daí essas coisas aparecem dentro do negócio lá. Só que se você olhar bem, né? Temos. De modo geral, temos só a opção positiva como resposta, né? Então tem que ser a opção positiva mesmo. É claro, quando faz a fórmula resolvente, tem duas opções, né? Positiva e negativa. Mas beleza, essa aqui é a resposta. Muito fácil, muito tranquilo, infelizmente, né? Erramos essa na prova. E aí, qual Não era queres por fazer? aí. Diga. Qual outra questão tu queres resolver hoje? Se tivermos tempo, gostava de fazer a 10. A 10.
Vamos que é ver. a última questão. Está nesta folhinha. Vamos ver outra folhinha. Acho que está aqui. Não. Eita. Isso aqui sai por série de Fourier ou alguma coisa assim, né? Certo. Deixa eu pensar um pouco. Essas equações diferenciais parciais às vezes pegam. Isso aqui vai ser longo, então eu já vou até salvar o arquivo aqui. Então, esse problema, como eu estou a ver aqui, a gente tem as condições de nas pontas ser zero, né? Ou seja, se o x aqui é zero, né? Eu posso lhe mostrar a correção do professor, se quiser. É Não, que eu tenho a correção, simplesmente não percebi nada dela também. eu agradeço, mas eu acho que eu consigo me virar aqui, beleza? Então o negócio é o seguinte, né? A gente tem que entender algumas coisas primeiro. Que isso aqui se trata de um problema de onda, né? Assim, claro, ele serve para descrever muitas coisas, mas ele descreve muito bem ondas. E essas ondas, elas podem ter características diferentes, né? Ele está falando aqui que é uma corda vibrante. Então, onda em corda vibrante, a gente descreve com qualquer onda, né? A gente descreve com equação diferencial parcial de segunda ordem. Em especial, aqui ele está dizendo para nós que as pontas são zero. A derivada em x, tanto em zero quanto em π sobre 2, que são os extremos do problema, como ele deixa claro aqui no enunciado, né? São zero, o que significa que não tem variação lá, o que significa que as extremidades estão livres. Beleza. Isso aí é só uma característica do problema, né? Note que apesar de a gente estar falando de ondas aqui, serviria também para falar sobre transmissão de calor. Então serve para uma série de coisas esse problema aqui. Mas eu só não vejo muito sentido na tua área, né? Que tá da engenharia da computação. Isso aqui serve mais para engenharia de materiais, Eu coisas. estou em eletrotecnia. Né? De todo modo, quando a gente tem uma U que depende de x e de t, como é o caso aqui, né? X e de t, a gente pode dizer que esse U que depende de x e de t pode ser escrito como a multiplicação de uma função que depende de x e uma outra que depende de t. Bem, pelo menos a gente procura que seja isso, né? E de modo geral é. Então, isso aqui facilita a nossa vida para resolver. Por quê? Porque eu posso procurar as situações que o enunciado cita, transformando essas funções em algo mais próximo de algo simples de trabalhar. Por exemplo, qual seria a derivada parcial em t se a gente tivesse, em 2t, na verdade, em t e t de novo, se a gente tem um esquema desse? Seria escrever isso aqui, ó. Ok? E ele está Ok. dizendo que é igual a derivada em x. Nossa, começou a chover forte aqui onde eu moro. Ai, ai, ai. O que significa que eu não vou poder ir à academia? Que droga. Muito bem. Tendo em vista isso, já temos uma primeira coisa interessante aqui. Porque, veja, nós estamos a falar de coisas que são matemáticas, ok? Mas tem alguma lógica física nelas, né? Cordas, elementos que existem, de fato. E quando tu derivas duas vezes, né? Tu estás a dizer que isso tudo tem que ter a mesma unidade. De tal modo que só é possível que tudo isso tenha a mesma unidade e tudo isso faça sentido, até mesmo se eu rearranjar os termos assim, do jeito que eu estou a fazer aqui. A única forma de uma variação em t derivada ser igual a variação numa outra variável, né, que no caso é x derivado, é se isso for igual a uma constante. Ok?
Não tem como isso ser igual a qualquer outra coisa que não seja uma constante. Ok. Beleza? Note que faz todo sentido, uma vez que nós estamos tratando aqui de coisas com a mesma unidade, coisas com a mesma unidade. Então, estamos, né, matando essas variações e elas vão ser igual a uma constante. Só que para facilitar nossa vida nos cálculos futuros, eu vou dizer que essa constante é negativa. Só para facilitar nossa vida, o sinal aparecer mais simples para nós no futuro. E, com isso em mente, uma vez que elas são iguais a uma constante, eu posso pensar no problema separado dessa forma e no problema separado dessa forma. Ou seja, como tem dois iguais, né? Eu posso pensar num problema só com x e no outro só com y. É com t, desculpa. Ok? Ok. Então, apesar disso parecer meio estranho, né, de eu estar explicando assim nesse primeiro momento, recomendo que tu decores, né? Tu decoras que sempre em problemas como esse, que tu tens uma derivada parcial num elemento que varia em duas variáveis, tu podes quebrar em duas equações. Ok? Ok. E ele fala algumas condições de contorno pra gente. Por exemplo, ele fala aquilo que eu citei da corda ser livre nas pontas. Então, a gente sabe que as derivadas primeiras em zero, em π sobre 2 é zero. Essas são as boundary conditions, né, as condições de contorno. Beleza? Muito bem. Uhum. Agora, quando a gente olha para essa equação aqui, que é onde a gente vai aplicar essas condições de contorno, óbvio, porque é a que trata de x, a gente a gente sabe, né, lá da física, das primeiras físicas, até do cálculo de equações diferenciais mais inicial, que essa equação, ela vai ter soluções diferentes dependendo do sinal desse cara que multiplica aqui, né? Porque essa equação é claramente uma equação de oscilação, né? Derivada segunda, termo sem derivada. Isso aqui, dependendo do cara que está aqui, tu vai ter solução complexa ou não é mesmo? Sim. E mesmo se tu pensares naquela técnica que nós estávamos a trabalhar na outra aula, né? Transformar isso aqui numa equação diferencial, numa equação de fórmula resolvente, tu sabe, Sim. dependendo do sinal desse cara aqui, tu vai ter um tipo de resposta ou outro tipo de resposta, né? Respostas complexas ou não, por exemplo. Claro, o sinal aqui importa. Então vamos pensar no caso que o lambda é maior que zero. Né? Se o lambda é maior que zero, eu posso dizer que, por exemplo, lambda é igual a mi quadrado. De novo, parece meio redundante eu dizer isso, mas primeiro faz sentido, porque ele é maior que zero, então qualquer coisa ao quadrado é maior que zero. Pelo menos não é negativa, né? Uhum. E quando eu pego e reescrevo essa equação com mi quadrado, fica ainda mais semelhante à equação da oscilação, lá da lei de Hooke, né? Tipo, lá quando a gente está fazendo física geral 2, a gente tem que MA é igual a menos K x ao quadrado. Ou melhor, Nunca x. vi isso. Esse A é x dois pontos. Então é a mesma equação que a gente tem aqui. Nunca Só que o vi que isso. acontece? Esse K, na hora que a gente isola ele, a gente acha lá um tal de frequência angular, que é K sobre M. Hum. Então, obviamente, né, tem o fato de ter a raiz aqui, claro, eu tô passando um monte de conta, né? Obviamente tem a ver com o fato de eu já ter colocado ao quadrado o cara aqui. Só tô tentando fazer uma analogia com algo que tu supostamente viu. Não, não vi. Não Eu nunca visse vi isso, isso. mas no secundário tu visse. Com Eu certeza. nunca vi isso no Não, secundário. não fez física no secundário? Eu fiz física no secundário, fiz 3 físicas na faculdade, eu nunca vi isso. Tu nunca viu a lei de Hooke? A lei da Não, mola? não. Tens um negócio com uma mola. A força que essa mola aplica aqui é sempre menos kx. É a energia potencial Sim, elástica.
Sim, sim, sim. Ax ao quadrado sobre 2. Sim, Daí se tu sim, tais isso a usar agora. força, e a única força que tem é a da mola, tu pode dizer que M menos Kx igual a MA. Ok, essa, Só que essa dedução nunca tinha feito, mas sim, lembro-me das duas equações do F e do U. Ah, então tá. Então, como A é derivada segunda da posição, né? Veja, isso que tu tens aqui é igualzinho a isso que tu tens aqui. Ok. Né? Ou seja, todo problema de oscilação é simples, ou seja, sem amortecimento, cai num negócio desse. Seja corda, seja mola, o que for que seja um pêndulo. E daí a gente sabe que toda oscilação tem uma frequência de oscilação. A frequência de oscilação, no caso da mola, tem a ver com o K e com o M. A constante da mola é a massa. No caso de um pêndulo, tem a ver com a gravidade e com o comprimento do fio. E aqui, bem, aqui a gente só está usando esses conhecimentos que supostamente a gente tinha que saber para resolver mais simples, né? O problema. Por quê? Porque essa equação diferencial aqui tu podes resolver. Eu não vou resolver isso aqui, tu já sabes a técnica, é a chamar de E na X e tudo mais. A resposta dessa equação diferencial vai ser isso aqui, ó. Eu sei que tu sabes resolver equação diferencial, então eu estou só passando algo que seria longuíssimo para fazer aqui, mas é simples. Certo? Depois tu podes fazer tudo que tem três pontinhos aqui, tu podes fazer depois de explicação como tarefa. Não é que eu não queira fazer, eu só acho que é Sim, desnecessário e não vale a pena o redundante. tempo. É, e Sim. não dá tempo, né? Bem, a gente tem que derivar de novo, por quê? Porque a gente tem informações da derivada primeira. Segunda. Ah, sim. Então Sim, eu sim, pego a sim. expressão que eu acabei de obter e derivo para obter a derivada primeira. Derivada também de seno e de cosseno for dummies. Right? E agora a gente pode usar as condições iniciais, né? Por exemplo, a gente sabe que a derivada primeira em zero é zero, então zero, né? Vamos colocar aqui. Zero igual. Bem, o seno de zero é zero, né? Vai sobrar só esse cara aqui. B mu. Então B é zero. Isso aqui também aparece na mecânica quântica, por incrível que pareça. Vocês acham que mecânica quântica é um negócio de outro mundo? Não. É resolver essa equação aí. A solução de um elétron preso numa caixa é exatamente isso aqui. Incrível, né? Como as coisas na física sempre retornam a algo conhecido. E a outra condição que nós temos, I sobre 2. Agora a gente já sabe o valor do B, né? B é zero. Então a única solução que a gente vai ter é isso. Ou melhor, a única equação que a gente vai ter para fazer conta é isso. Que o B é zero. Então eu coloco o zero aqui e eu coloco π sobre 2 aqui. Beleza? Uhum. E agora eu tenho que pensar, né? O A, ele não pode ser zero, senão tu vai ter uma coisa bem redundante, né? O A é zero, o B é zero, a resposta é zero. Acabou. X é zero. Não tem X? Tem. A gente sabe que tem uma variação em X aqui. Então, esse zero não está vindo do A. E, obviamente, também não está vindo desse Mi aqui da frente, né? Isso não pode ser zero. Então, tem que ser o cara aqui dentro. Ou melhor, esse cara todo aqui dentro, né? Sim. Tu tens que pensar assim, sendo ainda mais preciso na minha fala. Quem está zerando é o seno. Sim, sim, eu percebi. E tem coisas dentro do seno que nos permitem, então, zerar, né? Que, no caso, é o mi pi sobre 2. Esse cara tá zerando o seno. Mas quando que ele zera o seno? Ele zera o seno quando o seno pode ser zero. E lá do secundário, ou talvez até do primário, a gente sabe que o seno é zero em múltiplos inteiros de pi. Não é mesmo? Sim. Pi, 2pi, 3pi, 4pi. Muito bem. Sendo assim, a gente consegue então uma relação bem legal para mi. Logo, o mi é igual a 2n. Né? Quarto pi, passo Sim. 2 para lá. O mi é igual a 2n. Ou seja, o Mi ele tem a ver com essa possibilidade de alteração do, do que a gente poderia entender como uma espécie de frequência angular aqui, né? Uma característica da onda. Então, uma vez que o Mi era
O mi quadrado era a raiz de era a lambda, né? Lembra que eu defini o lambda como mi quadrado? Então eu Sim, posso levar o quadrado dos dois lados aqui, eu posso dizer que lambda é igual a 4n ao quadrado, ok. beleza? 4n ao quadrado. Então, beleza, encontramos uma solução aqui para x. X depende de n, é cosseno de 2nx, beleza? Então, cosseno, seno, tanto faz essa merda aqui, né? Na verdade, o importante é que seja um cara que zere ali Não, mas é cosseno, porque a gente tem aqui, né, sobrando esse cara, né? Sobrou o A, certo? Certo. Isso. E eu Sobrou o nunca A. calculo A? Então, o A, eu coloquei ele genericamente como um aqui, porque nós não temos nenhuma Vai ser informação para zero. calculá-lo, né? Nenhuma informação de número que não seja zero, percebe? Ok, Se eu tivesse uma outra condição aqui para encontrar o A, eu colocaria. Mas a princípio eu não tenho, então vou ter que deixar assim, tá? ok. E também não tem grandes problemas, né? O importante é saber aqui onde zera a coisa. Muito bem. O legal é que a gente encontrou o lambda. O lambda é 4n ao quadrado. Por que que isso é legal? Porque a gente resolveu só x. Agora tem que resolver o t. Claro, tudo muito semelhante, né? Só que agora a gente sabe quem é o lambda. 4n ao quadrado. Certo? Uhum. Muito bem. Então, ah, de novo, a gente olha para essa equação diferencial, a gente sabe que 4n ao quadrado é sempre positivo, então a gente sabe que a solução vai ser t na n, não precisa nem conversar muito, se a gente resolveu anteriormente, a gente sabe essa aqui. 2nt mais bn seno de 2nt. Ok? Não falta para aí um menos algures. Desculpa, um menos onde? Quando se faz. Ah, não, é na derivada, sim. Sim, 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 está É, certo, está na certo. derivada tinha, né? Aqui não. Ok? Aqui, beleza. Note que também, em nenhum momento aqui, nós temos informação para encontrar constante, né? Nós não temos informação para encontrar constantezinhas aqui. Daí fica desse jeito mesmo. Mas, eu quero que você repare uma coisa aqui. Nós ainda temos duas condições que nós não utilizamos para nada, certo? Essas duas aqui. Eu quero que tu tentes utilizar elas para chegar em alguma informação do AN e do BN, tá? Mas eu vou te mostrar uma coisa antes. O que eu escrevi até agora foi separadamente o T na N e o X na N. O T e o X. Só que eles eram um elemento que eu usei para escrever essa função aqui, o U. Então agora eu posso pegar e escrever o meu U em termos de algo muito mais concreto. Vai ser esse cara aqui vezes esse cara todo aqui. E sim, eu ainda tenho condições iniciais para conseguir encontrar o valor de AN e BN, né? O problema é que eu vou ter que trabalhar com essa equação inteira aqui, beleza? É vezes. Bem, o que eu te garanto que dá para fazer aqui nesse primeiro momento sem muitos problemas é encontrar o encontrar pelo menos alguma relação para uma das constantes utilizando isso aqui, ó. Ok? Acho que isso Não, aqui. ok. Não, isso aqui não. Isso aqui. Que ali vai ter que derivar e tal. Ok? Bem, então tenta jogar essa informação que ele deu ali para nós na expressão e tenta me dizer o que que tu encontras para a n, que bn obviamente vai zerar, né? Na hora que eu coloco zero aqui. O AN. Eu vou numa casa de banho, tá? Rapidinho.
E aí, encontrasse algo? Sim, Oi? sim, sim. Encontrasse que a N é quanto? É N? É, a N, eu estava a pedir o valor disso. Ah, exato. Ah, é zero, pronto. Então, a expressão fica um pouco mais simples, né? Fica até um pouco mais mexível por propriedades trigonométricas, eventualmente. Mas, por hora é isso. Muito bem, gostei. Voltamos na segunda-feira, tá? Tentas Tá. fazer de novo o exame, se tu quiseres mesmo, né? Aprender bem, tentas fazer de novo